Bíblia Sagrada. E aí, mente pensante, beleza? A pergunta é, você já leu a Bíblia? E aí, você já leu algum texto bíblico? Você já decorou algum versículo bíblico? Normalmente a Bíblia fica paradinha ali, né? Em algum canto da casa, aberta, como se fosse um objeto monumental, arcaico e sagrado, protetivo, e que faz sentido quando a gente regurgita alguns versículos quando nos é conveniente. A questão é que a Bíblia não foi feita para ser lida. Primeiro vamos entender a Bíblia. O que significa a Bíblia? Significa um conjunto de livros sagrados, todos em um pacotão. E aí é a Bíblia. Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos e sempre amei a leitura, e principalmente a leitura da Bíblia. E ficou fácil para mim depois entender a resposta de perguntas que ainda regem a sociedade, né? Como, por exemplo, qual é o sentido da vida? Nossa, o que fazer aqui para que a nossa vida tenha relevância? E depois de eu entender algumas coisas da Bíblia, ficou fácil. Eu falei assim, não, tá aqui, tá fácil, tá explicando como devemos viver, qual é o sentido da nossa vida. Mas por falta desse entendimento, a gente não consegue respostas que parecem ser óbvias. E a questão é, a Bíblia não foi feita para ser lida. E sabe por quê? Porque vai depender totalmente da interpretação de cada um. E aí é o grande problema. Por isso que a gente tem tantas guerras, tantas divisões santas, tantas bandeiras religiosas, e cada um pensando do seu jeito. Quantas vezes você já discutiu sobre esse assunto, talvez num ambiente informal, num bar, num churrasco, em casa, ou até no ambiente religioso, e para evitar o confronto, até pela superficialidade de entendimento, a gente sempre para e diz, cada um entende de um jeito, né? Na realidade tudo vai resumir no amor, e o amor aceita tudo. Meu querido, a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser meditado. E você meditar a Bíblia é você fazer isso com profundidade de entendimento, de sentimento. É você parar e refletir sobre cada palavra e entender o sentido daquilo, mas não a partir da sua interpretação. Exemplo, suponhamos que você comprou um livro, foi lá na livraria, comprou um livro, você está lendo aquele livro. A ideia do autor não é gerar em você talvez não entender a história dele, é você entender o que ele escreveu. Agora suponhamos que você tenha o autor desse livro do seu lado, né? E você está lendo o livro ali, eu não entendi, mas o autor está do lado. Não, eu quis dizer isso. Legal, agora fez sentido, porque eu estava entendendo outra coisa. Você pode entender outra coisa, mas talvez não seja o objetivo do autor. E o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Tudo bem que o pessoal fala, foram homens que escreveram, obviamente, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando você abrir a Bíblia, quando você buscar esse conhecimento, o interessante é que esse autor está sempre disponível. Diferente de qualquer livro que você pegue na biblioteca, talvez o autor já esteja morto, talvez viva em outro país, talvez não tenha tempo para você. E no caso da Bíblia, não. A Bíblia tem o autor totalmente disponível. E quando você pede a ajuda do autor para explicar aquilo para você, a leitura da Bíblia começa a fazer sentido. Ele vai fazer você entender e vai conseguir fazer você extrair aquilo que é necessário para a sua vida, da forma como deve ser. Eu lembro que eu já falei isso para muita gente, falo até hoje, o pessoal fala, mas eu não consigo ler a Bíblia, parece estranho, eu não consigo entender. Eu falo, porque você está lendo a partir da sua percepção, do seu entendimento. Quando você fechar os olhos e falar, Senhor, me dá uma força, eu quero entender a partir da sua direção, qual que é o objetivo dessa leitura. Obviamente que você também não pode ser um tolo, né? Você não pode ser um imbecil de querer também ler um livro histórico e levar ao pé da letra, que é o que muita gente faz. Mas aqui está escrito que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim, você vai precisar de um amparo histórico para você entender alguma coisa. Mas para que você extraia o sentido daquilo, o autor Espírito Santo vai te dar uma força e ele faz isso perfeitamente. Então não leia a Bíblia.
mas medite a Bíblia com a ajuda do autor. Eu tenho certeza que você só vai crescer, agregar, e aí sim você vai entender qual é o significado da Bíblia. Tudo bem que cada um, pedindo a ajuda do Espírito Santo, vai ter aquela adaptabilidade que eu falei do início, mas todos vão vincular para um caminho só, que sim é o amor, mas não é o amor que aceita tudo. Imagina, que você tem um amigo, o amigo esteja indo pro buraco. Aí você fala, cara, você tá indo pro buraco, mas de boa, tá tranquilo, vai sim, tá? É porque eu respeito a sua liberdade de expressão. O amor não diz que tudo está bem quando tudo não está bem. Ele é confrontante, mas ele é confrontante do jeito certo. Ele vai te convencer, e é esse o objetivo do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e transformar a nossa vida diariamente. Mudando aquela chavinha na nossa cabeça. Agora eu consegui compreender. E aí o seu comportamento na sociedade vai ser relevante, fazendo com que aquilo tenha sentido nas tuas ações. Beleza? Então, não leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Beleza? Valeu!